Oi, galera do canal do Papo de Onça. Estamos começando agora mais um Café com as Onças. Esse quadro que tem como objetivo te auxiliar no teu crescimento pessoal e profissional. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Vou me apresentar. Sou a Toia, casada, tenho 2 meninas. Sou podcaster, apaixonada por boas conversas e também apaixonada por sapatos. Aguardo vocês lá na USA do Shopping Bosque, Grão-Pará. E como onça, anda com onça. E aí, Você Jai? está comigo, com a Onça Jai. Com a Onça Jai. Fale aí, Onça Jai, quem é você? Eu sou Jaiane Aguilar, sou sócia do Aguilar Advogados, escritório que está no mercado há mais de 15 anos, atendendo a advocacia empresarial. Fazemos compliance, adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, eu sou mãe de gêmeas, sou casada também e estou aqui nessa missão junto com a Toia. E hoje, como a gente já bem falou, Onça Andar com Onça, estamos com Ingrid Mendes, que é mentora do Causa Ordem. Faz uma mentoria incrível, já conseguiu aprovar mais de 1.000 alunos, é advogada, professora, mentora, e ela tem uma mentoria presencial para o curso preparatório da OAB, segunda fase, não é isso, Ingrid? Isso Seja mesmo. bem-vinda. Obrigada, tudo bem, meninas? Ingrid. Obrigada pelo convite, adorei. Tô muito feliz de estar aqui, era fã, já assistia e me sinto já uma onça. Maravilhosa! Já estou me sentindo onça, já gostei do astral, da recepção. Não é aquela coisa que deixa a gente nervosa, já fica... Porque, por mais que a gente dê aula, dê palestra e tudo, dê mentoria, a gente acaba ficando nervosa para fazer entrevista. Mas aí, quando a gente chegou, o clima tava super bacana, vocês são super receptivas. Eu tô super feliz de estar aqui hoje com vocês. Ai, obrigada. Esse é o nosso objetivo, né? Levar conteúdo realmente de forma leve, descontraída. Porque é isso que as pessoas gostam, né? Já tá tão pesado as informações, então a gente tem que dar Se a informação. gente tiver que parar para assistir alguma coisa que vai ser chata, pesada, que não tenha uma graça e conteúdo, não vale a pena. É verdade, com certeza. Conteúdo, eu digo para os meus alunos assim, né? A OAB, ela é uma fase muito difícil do aluno, né? Porque ninguém cobra de outros cursos, por exemplo. Mas tu já tem OAB? Não, né? O médico, tu não pergunta. Tu tem CRM? Ninguém pergunta isso. Mas a gente se forma em bacharel em Direito. A primeira coisa que as pessoas perguntam pra gente é, mas tu já tem OAB? Então, eles se sentem cobrados. Então, eu digo assim, que se essa trajetória deles até a aprovação, porque às vezes a gente sabe que tem gente que é aprovado mais rápido, tem gente que não for leve, não for com humor, não for com carinho, com afeto, eles acabam desistindo. Isso. E aí eu acho que tá o maior diferencial da mentoria do Causa Ordem. Eu brigo, eu dou puxão de orelha, mas eu também dou muito amor pra eles. E faço com que essa trajetória deles seja o mais leve possível, porque não é legal, né? Não, tu sentar na mesa, e aí, mas tu já passou na tu prova estudou da OAB. 5 anos e tu não é advogado ainda, tipo, tu não vai ser se não passar naquela prova, é uma pressão muito grande, e a prova tá cada a vez gente mais viveu difícil, isso, né? Que legal que vocês duas são advogadas, vocês sabem, né? Então, assim, é difícil pra eles, então a gente tenta fazer com que seja mais leve. Então, tá aqui hoje é mostrar que esse papo também, como tu falaste, de conteúdo, tem que ser leve. Igual quando a gente dá uma aula, tem que ser leve pra eles. Muito embora seja brava, mas eu sou leve também. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Sim. que a gente tem um presentinho, né, pra nossa convidada. Oba, adoro presente. Um beijo aí, Midas Macedo Ferriaço, Aguilar Advogados, Paula Brasil com os looks incríveis e o Põe na Caneca, que mandou um presentinho especial aqui pra nossa convidada, que é do signo de Virgem, casada. Olha, Virgem organizada, viu, gente? Super por organizada. E eu também trouxe um presentinho pra você. Olha! Ela gosta de jogar beach tênis. Adoro. Uma curiosidade, não queria ser mãe, aconteceu por acidente, hoje não imagina a vida sem seu filho. Golpe Sua da filha, barriga, Marina. Golpe da barriga, tá? Do meu marido. ele que te deu. Foi ele que me deu o golpe da barriga. Eu comecei a namorar com ele, eu tinha 16 anos, aí logo na sequência a gente casou, e eu nunca quis ter filho. Então, na faculdade, as minhas amigas, eu quero ser mãe e tal. A minha melhor amiga e irmã, louca pra ser mãe e tal. E eu, não, amiga, eu adoro ser tia, adoro ser madrinha, já tenho 4 afilhados, mas eu não queria. E aí, quase de 20 anos de casada, nós completamos 20 anos de casados, né? E aí, há 2 anos atrás, a gente foi para um feriado de... acho que era finados, em Fortaleza, e antes disso, nossos amigos, mas quem manda é tu, porque eu nunca usei anticoncepcional, nada, então ele sempre fazia a tabelinha, né? E aí ele pegou e disse, aí os meus amigos falavam assim,
vai, é tu que manda, ela não vai nem saber. E tu não tinha engravidado por acidente nunca engravidei, antes? nunca, nunca. Caramba! Ele sempre, como sempre foi muito certinha a minha menstruação, então ele sempre controlou muito bem. Aí os nossos amigos ficaram... Ele que controlava, Ele que controlava, era assim, se atrasasse um dia, 2 dias, eu dizia Ou seja, assim, pra ti, então, tanto faz engravidar. Porque mas você eu tinha certeza, porque era uma coisa muito combinada entre a gente. Ele tava de acordo. Ele tava de acordo, porque ele é mais velho, ele tem 2 filhos, então pra ele tava tudo bem. E ele também sempre me incentivou muito, assim, a estudar, ter tua faculdade, carreira, ter minha tua vida. carreira e tal. E era um negócio, tipo assim, eu tinha que comprar um livro. Amor, compre o livro, estude, eu quero que você estude. Era uma coisa meio que realização pessoal dele também. Acho que talvez por ele não ter se formado. Então ele visualizava isso em mim. Então foi passando, eu não. Aí ele ficava, amor, esse ano. Eu digo, não, 2 anos, daqui a 2 anos. E aí a gente foi pra esse feriado. E aí quando chegou nesse feriado, numa dessas noites, é um desses resorts, assim, que é all inclusive, né? E aí a gente teve uma noite baiana, ele é baiano, e a gente cai pirosca de seriguela pra lá, cai pirosca de seriguela pra cá. embebedou. Me embebedou, mas foi ótimo. E aí a gente, né, fez lá o que tinha que ser feito, mas voltamos pra casa e tá tudo bem. E aí meus alunos sabem, eu sou louca apaixonada pelo Belo, né, louca apaixonada. E aí dia 30 aí um mês depois, dia 30 de novembro, 31, foi show do Belo. E aí a gente foi, eu curti e tal, não sei o quê. No outro dia uma ressaca horrorosa, e Neusaldina, sorrisal e nada. E aí era dia 1º, eu digo, a minha menstruação não veio, né? Aí depois, no outro dia, eu falei, amor, tu acha que eu tô grávida? Ele disse, tá. Eu, o quê? Não, amor, tá de sacanagem comigo, né? Ele, não, tu tá grávida, pode fazer o teste. Aí a minha sócia falou, eu falei, amiga, o Binho disse que eu tô grávida, compra um teste de gravidez pra mim. Aí ela, tá, eu tô comprando, mentira, eu não acredito, feliz da vida, né? Aí foi lá, os dois... Primeiro deu um pontinho, eu, ai, graças a Deus, não tô grávida. Ela, calma, amiga, ainda não acabou. Aí eu, tá bom, ela, 2 pontinhos, tu tá grávida! E eu, tipo, novela, sabe, assim, dramática, aquela cena dramática que a pessoa cai da parede, assim, chora. Eu chorava, assim. Passei 15 dias sem falar com ele. Tu me enganou, não. Mas ele fez de propósito. Fez de propósito, ele sabia. E aí, quando deu 15 dias depois, eu fiquei sem falar com ele, não queria que ele contasse pra ninguém, eu não quero que ninguém saiba, arrasada, fiquei mal. Aí, 15 dias depois, a gente foi fazer ultrassom aí. Dizem, né, que nasce um filho, nasce uma mãe, né? Sim. E nasce uma mãe apaixonada, que fui eu. Aí quando eu ouvi o coraçãozinho dela no primeiro ultrassom, assim, e já tava vida louca, que ela também é igual a mãe, né? Então, e aí eu já chorei e falei, ai meu Deus, me perdoa, fiquei 15 dias com raiva, negando a minha filha. E hoje, sei lá, ela é o amor da minha vida, muito parecida comigo, geniosa, assim, sabe? E ela é linda demais, gente. Assim, o povo adora, né? Eu digo que ela bomba mais que a mãe no Instagram, né? Com certeza. E depois que a gente vira mãe, a gente não é mais Ingrid, né? A gente é a mãe, eu por acaso, sou mãe da Marina, Eu né? sou mãe das gêmeas, eu não sei nem nome de ninguém, nem aí referência. Os meus alunos, cadê a Marina? Ninguém mais me dá presente, tudo pra ela. Agora. Porque assim, quando são aprovados, né? Aí mandam presente, mandam tudo que eu gosto, Coca-Cola, e X-Tudo, e McDonald's. Mas agora tudo pra ela. Eu me lembro, assim, que quando eu tava grávida, porque... eu tava dando aula normal, eu dei aula até quinta-feira, porque minha gravidez foi super tranquila. Eu tinha acabado de fazer uma lipo, tinha 9 meses de uma lipo, eu tava assim, tipo, maravilhosa, então eu não engordei muito na gravidez. E aí eu dei aula até quinta-feira e fui parir na segunda. Essa menina, ela praticamente ganhou um enxoval inteiro, porque eu quase não comprei nada, de tanta coisa que ela ganhava dos meus alunos. Nossa, que bacana. Era uma coisa assim, sabe, de carinho, de afeto que eles têm, assim, comigo, de uma maneira geral. Eu acho lindo, eu choro, olha, a gente tá... Eu não sei se a gente pode falar que a gente tá gravando hoje, que são sim, pode. A gente grava hoje, mas anteontem foi a aprovação da OAB, então a gente teve na mentoria uma aprovação maravilhosa, graças a Deus. E as mensagens que eles mandam, assim, é coisa de eu passar o dia chorando. Dia da aprovação da OAB, eu passo o dia chorando, porque é muito difícil pra eles, né? Sim. Então, assim, a minha filha recebeu muito carinho e hoje ela é o amor da minha vida, assim. Que bacana. Sei lá, eu até, às vezes... converso com amigas e digo assim, eu não consigo imaginar como é que uma mãe
faz alguma coisa de mal pra um filho, né? Tipo assim, a gente fica sem acreditar, porque é um amor tão grande que a gente sente. É aí que a gente vai descobrir o que é o amor mesmo, né? Porque a gente acha que a gente ama. A gente ama a nossa mãe, a gente ama nosso marido, a gente ama nossas avós. Mas quando o nosso filho nasce, é aí que a gente vai descobrir o que é o amor. É clichêzão, né? Mas assim, é a verdade. Mas é a verdade. Mães, vocês que são mães vão poder dizer, né, mães? Vocês vão poder dizer. É verdade. Olha, porque eu emendo uma conversa na outra, né? Não, e eu vou já emendar uma aqui. Desde a hora que tu falou, tu é fã do Belo, de chorona. Chorou muito com a separação dele? Eu chorei, Ficou mas sofrida. eu acho que vai vir agora as melhores músicas. Então você tá com essa expectativa. O show do Belo é assim. Mas não é armação. Tu acha que não é armação? Eu acho que não, que já tá até com outra, né? Não sei. Mas olha, eu vou te dizer uma coisa. Acho que eu não sou fã do Belo. Não, ele já tá com outra. Tu não é fã, mas eu sou. Eu brinco que dos meus 40 anos, eu quero o sonho, assim, Belo. Belo tocando assim, na tua... Descendo de uma cortina e o Belo cantando pra mim. Mas olha, convida a gente, convida a gente. Com certeza, porque vocês são das minhas. E aí, eu tava falando o seguinte... Eu grito como se eu fosse fã de infância. Pode ter não, certeza. e aí não, mas eu gosto das músicas. Eu gosto. Mas também. é aquela história do tipo, o Belo, tu não tá sofrendo, tu tá bem no teu relacionamento, tá tudo bem, mas a música faz tu ficar mal. Fica sofrida. Sofrer mesmo, tu não sofrendo. Mas eu adoro músicas assim, por isso que eu sou fã de sertanejo. Eu também fico sofrendo mas sem eu estar sou, sofrendo. Mas eu era muito fã do Belo. Eu tenho uma foto com o Belo. Não, eu sou muito fã dele até hoje, mesmo ele sendo ex-presidiário, tadinha, mas eu sou fã dele, eu juro, pode cortar essa parte. Porque era um preconceito, né? Mas ele foi ex-presidiário. Não interessa, as melhores músicas dele. Olha, vocês me deram um presente e eu quero dar um presente pra vocês, tá? Gostamos. Da minha mentoria do Causa Ordem. Pra vocês, adorei o nome da mentoria, muito obrigada. Porque eles estão no caos e vão pra ordem. Vão pra ordem. E aí eles se ordenam, resolvem a vida deles, passam na prova da OAB, então uma lembrancinha pra vocês, que todos eles recebem, né? Olha, quando eles estão na mentoria, pra lembrar de mim, pra lembrar como foi árduo o caminho que eles tiveram que percorrer, né? Sim. Pra conseguirem o objetivo de você, para conseguirem o objetivo deles, na verdade. Mas a gente fica tão envolvida enquanto mentora deles que a gente também fica tão emocionada quanto, ou torcendo quanto. Às vezes, por exemplo, a gente tem histórias de vida, assim, o lançamento do Causa Ordem, né, da mentoria Causa Ordem, ela não tem muito tempo, ela tem 3 meses. Mas a mentoria eu já dou há muito tempo, porque eu dou aula para a OAB desde 2017, né? Quando uma professora maravilhosa, que eu amo de paixão, mas que infelizmente faleceu esse ano, agora que é a Luna Freitas, ela me viu dando aula na FAP, antiga FAP, né, de Núcleo de Prática Jurídica, e gostou de como eu era, assim, né? Porque no Núcleo de Prática Jurídica, para quem não sabe, você tem um atendimento do cliente que não tem condições financeiras, e a faculdade faz esse processo para os alunos aprenderem como fazer o procedimento de petição inicial e tudo. Só que nesse momento de quando eu era advogada da FAP, o professor ele não ensinava assim a peça, então às vezes o aluno chegava muito cru. E a gente sabe, porque a nossa geração de advogadas de formação, né, a gente não tinha essa obrigatoriedade da prática jurídica de escrever, a gente tinha mais aula teórica, né, não era uma obrigação. A gente fazia o estágio lá fora, mas não era como é hoje. Você tem hoje nas faculdades, por exemplo, nas que eu dou aula, né? Os núcleos, né? Você tem um núcleo, você tem aula de prática para eles aprenderem a escrever. Na minha época não tinha, e eu acredito que a gente beire aqui a mesma idade. Na minha, o que tinha diferente, que eu sempre comento, é que a gente tinha que fazer muita peça. E tinha uma pedida de escrita muito grande. Na minha não tinha, na minha era teórica, real. Aprendi tudo no estágio. E aí o que acontecia? Quando eu via que o cliente chegava lá e eles não conseguiam identificar, por exemplo, uma ação de alimentos, um alvará, uma reclamação, eles não conseguiam identificar qual era a peça, se era uma execução e tal. Antes das aulas, eu comecei a ensinar para eles. Olha, quando for ação de alimentos, vai acontecer isso. Quando for execução de alimentos, já tem uma sentença judicial e aí a pessoa não tá pagando, aí explicando para eles o alvará e tal, e explicando para eles. E aí eles começaram a postar no meu Instagram, que era fechado, não tinha nada. O meu Instagram ficou aberto agora tem 3 meses, assim, quando a Marlene apareceu. É verdade. Ela é uma pessoa chique. Porque ela tem uma... Na verdade, assim, a produção, ela já me conhece há muitos anos, né? Porque da mesma família, né?
a Marlene é casada com meu primo, mas ela é mais minha prima do que meu primo. Sem ciúme, tá, primo? Tu gosta mais dela, no caso, tá? Não posso dizer isso, porque senão dá uma crise na família. Sem afirmações. Vamos acabar aqui com as crises familiares. Mas sempre foi muito próxima a mim. E aí, ela teve a ideia de abrir, vamos fazer um negócio assim, diferente de marketing sobre isso, que ela é safa nessas coisas. E aí ela teve a ideia da gente abrir para o público. Mas antes disso, meus alunos já chegavam, quando era fechado, lá em 2017, professora, a aula tá muito legal, mas não tem mais vaga no seu turno, porque era dividido os turnos, assim, do NPJ. E aí essa professora, que foi minha professora na UNAMA, de Direito Internacional, viu essas postagens no meu Instagram e me chamou no Instagram e falou: Ingrid, tu tem interesse em dar aula para a OAB? À época, não se falava em curso de OAB presencial regional, assim, do nosso estado, assim, da nossa cidade. Você tem os famosos que são nacionais, né? Sim, você tem o GRAM, você tem o SERJ, você tem, enfim, vários, e não se falava nisso naquela época. E ela estava ali montando um curso presencial. E ela falou: você não tem interesse de dar aula para mim aqui? Tem uma matéria que você mais ama? E eu sempre fui muito apaixonada por trabalho, processo do trabalho, processo de uma maneira geral. Ensinar a escrever. Eu sempre gostei de ensinar a escrever, essa parte prática. Legal. Aí eu falei: claro que eu topo, com medo, mas nunca, assim, sabe aquela história, com medo, mas vai com medo mesmo? E aí eu peguei e falei: vou. Falei: então vamos. Aí me chamou, fez uma entrevista, uma aula teste pra ver como era o meu quadro e tal. Ela disse: eu te quero, mas a tua aula só vai começar, tipo assim, a minha entrevista foi 5 de maio, a minha aula só ia começar em junho, por exemplo, né? Porque tem tópicos as aulas, OAB, né? São todas as matérias, praticamente todas as matérias. Aí eu falei: tá bom. Aí quando deu uma semana, aí eu falei: então é o tempo que eu vou preparar a minha aula, né? Tem um mês aí pra me preparar, porque a minha primeira aula pra aula de agora vai ter uma diferença gritante, né? Como a primeira entrevista de vocês pra agora vai ter uma diferença, que a gente vai se habituando também. E aí ela pegou, tá, e quando foi uma semana depois ela disse: Ingrid, eu tô tendo um problema com o professor, eu preciso que tu dê aula amanhã de processo civil. Eu falei: não, peraí, tu quer me matar do coração? Eu gosto de processo civil, mas peraí, eu... Tem que preparar uma aula. Tu quer ou não quer? Vai, eu confio em ti. E ela era assim, sabe? Ela me desafiava. Então eu tenho uma grande gratidão, assim, por ela na minha vida. E aí, eu fui dar aula. O pessoal: não, a gente não quer mais o outro professor, a gente quer só a professora Ingrid agora. Ela continua com o processo civil. Aí eu falei: tá bom. E a priori, a história começou com primeira fase, que é questão de marcar, não tinha nada que escrever ainda. Tá bom. Aí tinha uma prova que era em julho, eu dei minha aula de processo civil, acabou, dei a minha aula de processo do trabalho, deu tudo certo, tá bom. E ela administrando o curso. Aí, pô, maravilha, eu falei: gente, é isso que eu gosto, né? Tipo, isso é uma coisa que eu quero. Me sinto bem dando aula, eu sou apareciane, né? Tipo, eu gosto de aparecer e tal. E aí, deve ter um ascendente leão aí, né? Deve ter. Deve ter. A minha filha é leão, né? Ela é onça, dá pra dizer que ela é onça, né? Ela se olha no espelho e... 1 ano e 8 meses, ela tá assim, plena, se olhando no espelho. E aí, tá, bom, aí quando chegou em julho, a professora do curso dela, que dava aula, uma das professoras, que era uma dupla, né? Que dava aula para a segunda fase, passou no mestrado, alguma coisa assim, só que o mestrado dela era fora. Uma semana antes de começar a segunda fase, ela disse: tu tá na segunda fase da OAB. O quê? Peraí, calma. Tu vai ou tu não vai? Eu confio em ti, ela é assim. Aí mas eu vou ter só uma semana pra me preparar. E ela: tu quer ou tu não quer? Aí eu disse: não, mano, eu vou querer, óbvio que eu quero. Aí fui. Aí a outra professora também, que na época fazia dupla comigo, logo que a gente começou, falou, me ajudou, foi muito bacana, também solícita, me abraçou, ela já era professora há muito tempo. Embora ela tenha a nossa idade, mas ela começou bem cedo. E aí eu falei: vamos. A gente tinha 3 alunos, porque quem conhecia o curso presencial, né? E aí a nossa turma começou com 3 alunos, aí teve 100% de aprovação, aí um vai chamando o outro, vai chamando o outro. Aí eu ainda fiquei, eu acho que um ano com ela, fazendo em dupla, depois eu já fui pra carreira solo, assim, de fazer a segunda fase sozinha. E aí a turma que era de 3 passou pra 20, passou pra 50, eu já tive turma presencial de 80. Nossa. E tarde e noite, 40 de tarde, 40 de noite, tipo assim, foi uma emoção. Só que, o que acontecia? Obviamente que quando você tem uma grande quantidade de pessoas, a atenção não é tão direcionada. E eu sentia que existia uma dificuldade deles de escrever. Justamente por esse histórico que eu tô falando aqui pra vocês, aplicando aqui pra vocês, do tipo, a gente não aprende isso na faculdade. E tem uma outra história também. A geração deles agora, né?
do Google, né? Você tem já já a vem tudo petição no pronto. Google, tá tudo ali, Chat tá tudo GPT, pronto. então. Exatamente. Então, você Nem não escreve, só você fala não o que quer. pensa. Não faz do zero Você não nada. faz do zero. Então, eles sentiam muita dificuldade em escrever. E aí, eu tive a ideia, cara, eu vou fazer alguma coisa que eu possa dar alguma coisa individualizada pra ele aprender a escrever, porque eles vinham com a dificuldade. Professora, mas eu não consigo escrever, eu não consigo sair disso, me ajude, eu quero aula particular. Eu falei, tá, então eu vou fazer uma mentoria de segunda fase da OAB pra te ensinar a escrever. E vou praticar um método que tem que ser diferente, porque você já tem no Brasil inteiro cursos online, então qual vai ser meu diferencial? O primeiro deles com certeza, esse meu humor, assim, porque eu brinco muito com eles, muito embora eu brigue muito com eles, porque eu sou exigente, eu quero a perfeição, porque eu sei que a banca da FGV, ela é exigente, então eu cobro deles a escrita, que eles têm que escrever direitinho e tudo, mas eu também abraçava eles, entendia, porque você vai ter aluno, por exemplo, que era técnico de refrigeração e tava mudando a vida, queria mudar sua vida, então tava deixando de, sei lá, ter uma vida melhor, mesmo com salário pequeno, mas para pagar o curso, para fazer a mentoria. Eu tive vários alunos que eram garçons do Roxy. Então, quer dizer, tô querendo, não é menosprezando em nenhum momento aqui qualquer profissão. É a virada de chave que eles estão querendo dar na vida da sua deles. vida. Então, assim, é gente que não tem apoio da família, que vem do interior do Pará pra vir estudar aqui. Muita gente. Aí eu falei, não, eu vou fazer a mentoria pra vocês. Aí comecei a fazer a mentoria. Qual vai ser esse diferencial? O primeiro, o carinho, o afeto e abraçar. Não ser uma professora distante, porque não dá pra ser distante na OAB. É diferente da faculdade. A OAB é uma virada de chave, como tu falou. Eu tô aqui vivendo de mesada dos meus pais, eu tô sem dinheiro mesmo, pegando emprestado pra me ajudar a passar, pra eu passar a ter uma carteira. Ou estou sendo desvalorizado no escritório que eu trabalho, porque me contratam como paralegal. Tem um termo que eles usam. Eu sou paralegal. Aí tu não recebe, tu trabalha como advogado, mas tu não recebe como um advogado. Pode assinar. Tu não podes assinar, tu não pode ir pra uma audiência. E eles ficam nessa ansiedade. Essa pressão que eles têm com eles mesmos, de já terem se formado e não terem sido aprovados. A pressão da família, porque sempre tem isso, né? Tipo, tu chega no almoço de domingo e tem a tia, mas meu filho passou estudando 30 dias e tu tá 5 anos estudando. É muito ruim. Não, muita gente desiste, né, gente? Se forma e poucas pessoas dão prosseguimento. Pois é porque ficam tentando a prova e não passam. E dali já vão montar negócio, e tá cada vez mais difícil, né, e assim, eu te digo mais. Tem gente que desiste durante o curso. Sim, também. Com a ansiedade, com a pressão, acha que não vai conseguir. E eu sinto, assim, que existe uma coisa do muito assim, eu não consigo, eu não vou conseguir, eu não sou o suficiente, eu não sou o bastante pra eu conseguir. Então, assim, na minha concepção, eu acho que esse amor que eu recebo em troca é porque eu abraço eles. Eu não sou aquela coisa, toma matéria, fica aí. Sabe, não é só a técnica. Sim. Hoje em dia, eu digo que a aprovação na OAB, como professora que vive, mentora que vive isso há 8 anos, 50% técnica e 50% emocional. Se eles não estiverem preparados emocionalmente, chegando na prova, eu tenho excelentes alunos, mas assim, que dá show na mentoria, que eu digo assim, e falo, não, essa pessoa vai passar. E não passa. E tem gente que nem é, tipo, tão ápice, mas é uma pessoa mais tranquila, mais calma, e aí passa. Aí tu diz assim, cara, aquela pessoa que eu tinha certeza que ia passar, não passou, e aquela outra não. Mas pelo que tu tá me falando, inclusive isso é uma questão emocional que eu acho que é até de falta, que faltou na criação. Olha a tua fala aí, não sou capaz, foi o incapacitante que colocaram na vida deles. E aí, quando tu vem e tu dá esse afeto, eles dizem, putz, a professora, ela que tá me ensinando, ela que sabe isso, que a prova todo mundo tá validando que é possível, e aquilo fortalece a autoestima da pessoa para que ela consiga. Com certeza. Olha, eu recebo mensagem, tipo, olha, ontem, né, foi a aprovação da OAB, e aí eu recebo mensagem do tipo assim, professora, a senhora acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava, tipo, se vocês depois, bora se seguir, tá? Que eu já quero ser amiga. E aí vocês vão ver que às vezes eu posto, sabe, as mensagens que eles me mandam, eles falam muito isso. Professora, a senhora acreditou em mim mais do que eu, quando eu já não tava. Porque assim, você tem frustração, obviamente ninguém gosta de receber ou não, aí você tem 2, 3, 4, 5 reprovações, né? Eu tenho alunos que são extremamente, assim, fortes, no sentido de eles não desistem, eles não param de estudar. Aí tem outros que param de estudar e voltam, mas
essa parada e volta é mais difícil, né? Porque tem que ser porque tudo você de perde novo, o ritmo, existe perde um o ritmo. ritmo. Então, assim, é muito bonito quando eles passam e é muito bonito quando eles não desistem, assim. Claro que tem a frustração da reprovação, é comum. Mas o que eu digo pra eles, assim, a vida é assim. Na nossa vida, quando a gente chegar na vida, vai ter processo que a gente vai perder, vai ter processo que a gente vai ganhar. E vai ter... tantas coisas ainda que vem muitas frustrações piores depois. E outra coisa, o que eu acho muito legal da minha mentoria é que você tem um público que é diverso. Eu tenho alunas de 22 anos, eu tenho alunos de 60 anos, 65 anos que estão realizando... Porque tem gente, assim, que é a mudança de chave... tá passando na prova da OAB porque é a mudança de chave para a vida deles. Tem gente que é a realização de um sonho, pessoal, não quer nem advogar, mas nunca conseguiu se formar porque deu prioridade para os filhos e agora que os filhos já estão mais velhos, tá realizando. Tem gente que só quer ter um diploma, então eu brinco assim, né, que a gente tem que valorizar o sonho de cada um. Ninguém é melhor do que ninguém para realizar. Um não é melhor que o outro para realizar o seu sonho. Então, eu tô apta ali para ajudar eles em qualquer que seja o sonho deles. Se eles querem advogar. Claro que a maioria quer, mas assim, eu acho legal que não é uma coisa, um público só jovem, não é eclético. Tipo, você tem várias pessoas. E aí, veio a coisa de quando eu dei a primeira mentoria, a gente tá ainda meio perdida. Bom, o que é a mentoria, né? Tipo, como é que eu vou fazer a técnica melhor? Porque você tem vários professores maravilhosos, mas você tem que dar a sua identidade para aquela técnica. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer uma técnica que seja algo que eu não precise ditar, porque se eu ditar, ele vai chegar na hora da prova, se cair qualquer coisa diferente do que eu ditei, ele não vai saber fazer, né? E eu preciso que seja simples, porque são muitas peças na segunda fase para decorar. Dá todas as matérias, na primeira fase eu dou trabalho e processos do trabalho. Na segunda fase, como acontece? Você escolhe, né, a matéria que você quer. Eu dou a mentoria da segunda fase de direito do trabalho. Só as peças trabalhistas, mas que são muitas, algumas coisas específicas. Eu falei, eu preciso ter uma base, ensinar uma base para eles irem bem em qualquer situação. E aí eu fiz a minha técnica pra eles, que eles brincam, né? Outro dia eu tava com uma aluna, aí a gente comecei a dar aula em faculdade também, eu já vou entrar nessa história, mas só pra concluir, que é muita coisa, a gente vai lembrando das coisas, das mudanças que a nossa vida dá, né? Sim. E aí, eu peguei e fiz uma técnica pra eles, que eles brincam comigo, que é mini fato, mini fundamento e mini pedido. Em qualquer direito que você tiver, você vai fazer o fato daquele direito pequeno, o fundamento daquele direito colocando o artigo e o pedido que você quer. Porque na vida prática, a tua peça pode ser infinito de linhas, né? Tu pode fazer quantas tu quiser. Com o processo judicial eletrônico, não. Mas na OAB é 150 linhas. Né? Uhum. Outra coisa, tem que escrever. Eles não estão mais acostumados a escrever. Uma letra legível, né? Eles são da geração que não se escreve. Eu brinco que eles são da geração que... A nossa geração de advogados, a gente ia pro fórum procurar o processo, aí o cara dizia, não achei, volta amanhã, né? Eles não, eles são da geração PJE, né? Que é depois nessa fase. Esperava eles tomarem café da manhã. Esperava tomar café e tal. Então aí eu falava, então tem que ser uma coisa que vocês entendam, que tem que ser essa sequência sempre... E que vocês têm que entender com a palavra de vocês. Aí vem um outro problema da geração deles, que é a interpretação de texto. Né? Aí tu tem que trabalhar tudo isso. Fizeram comum. Então eu faço com que eles aprendam. Eu dou como é que o bolo e a faca, mas eles têm que cortar. E às vezes eles ficam com uma raiva de mim, porque eu digo, não, tá bom, refaz. Aí tem o meu, que é a palavra-chave, que eles colocam tudo, porque eu digo, não, tá bom, refaz. Tu não tá dizendo o que o examinador quer. Tu não tá respondendo. Cadê o artigo? Da onde é o artigo? Porque assim, esquece. 58, da onde esse artigo? O examinador não vai adivinhar. Então, aí essa mentoria é essa coisa da individualização da explicação. Fazem as peças e tu vai corrigindo. Do meu lado. Na mentoria, a gente aprende a identificar a peça, porque eles têm que saber, porque se não identificar é zero. Se você errar a peça, é zero. Aí a sequência da identificação é a identificação das teses que aquela peça está pedindo. A pessoa tem direito a hora extra, a pessoa tem adicional de salubridade. Aí eles identificam, aí tem esse segundo momento. Aí depois é um momento que eles brigam, tô com medo, mas tô doido pra ir aí, né? Eles mandam mensagem pra mim, eu tô doida pra chegar nesse momento e eu ser escroteada. Aí eles falam pra mim. E aí eles colocam
a fase de escrever. E aí é na hora, automático. Ele errou, eu já tô lá fazendo. E aí esse é o diferencial da mentoria. Com certeza, é um E que diferencial muito grande. aqui, ó, pessoalmente, né? Assim que eu digo. É uma pessoa por vez? Foi uma pessoa por vez, mas assim, eu comecei a achar que essa coisa de uma pessoa por vez, ela trazia uma solidão, assim, que eles não precisam ter, porque eles podem se ajudar. Porque diferente do concurso, não é concorrente. A pessoa que tá estudando comigo, ela não é minha concorrente, porque todo mundo vai passar, basta que você consiga a média dos pontos. Quanto é a média hoje? 6, né? Na nossa época era 100, primeira fase, e 6 na segunda fase. Hoje, pra eles, 80, são 80 questões, tem que acertar metade, e na segunda fase, 6. Mas eles têm o que eles chamam, a FGV chama de repescagem, né? Por exemplo, na nossa época, se a gente não passasse na segunda fase, a gente voltava pra primeira. De imediato. Ah, sim, agora né? eles podem fazer duas vezes Exato. a segunda fase. Pode fazer 2 vezes a segunda fase. Pode fazer duas vezes a segunda fase. E aí é o terror, porque quando eles chegam na repescagem, eles ficam desesperados. Porque senão vai ter que voltar a fazer pra primeira fase. É porque a maior dificuldade deles é a primeira fase, porque são todas as matérias, praticamente. Eles já têm uma vantagem, né? De poder fazer de novo. Que a gente tinha que fazer tudo de novo. A gente tinha que fazer tudo de novo, voltar. Eu, por exemplo, eu passei na minha... Eu acho que foi na minha terceira OAB, porque eu sempre tive muito problema com questão de marcar. Eu botava 2, a certa e a errada, eu marcava errada. Tanto é que quando eu fui pra primeira fase, pra segunda fase, eu já passei logo de primeira. Mas eu sempre preferi escrever também. Mas assim, também, eu tenho uma justificativa, tá? Tem uma justificativa. A minha primeira fase, a primeira vez que eu fiz a prova da OAB foi na véspera da minha formatura. E eu dei valor pra minha formatura. Eu saí da Assembleia limpando a Assembleia, né? Que eu quase fui uma das últimas a sair. Eu aproveitei, assim, infinitamente. Subi no palco, dancei, cantei. Então, eu tava ressaqueada pra minha primeira prova da OAB. Então, caramba, e a tua forma marcaram essa data aí? Terrível, e né? a gente tem que cumprir o calendário dele. Essa a minha formatura já tava marcada. Essa galera não tava querendo saber de prova da Eu OAB. me lembro como se fosse hoje. A minha prova da OAB foi a minha primeira prova que eu fiz, que foi no dia da minha prova, foi 13 de fevereiro. A minha formatura foi 12 de fevereiro. Caramba. E aí, eu tava ressaqueada. Eu cheguei a dormir, né, na prova. Aí eu digo, não contei com essa. Aí eu passei na primeira fase, que foi a de julho, teve em julho. E aí, e depois passei, porque aí a segunda fase é em setembro. Aí passei já na segunda fase. Então eu já terminei. Tem a primeira fase agora, é julho. É julho, aí a segunda tem fase é em setembro. Aí depois tem outra em dezembro. Mas é tudo de novo de dezembro ou não? É primeira fase e segunda. Primeira fase. Sempre Assim. tem. A primeira fase Tem 2 chances no ano de fazer o OAB. 3 chances? 3 chances. Só que o que é o corrido da segunda fase? É porque entre a prova de primeira fase... eu tô batendo, né, aqui. Entre a prova de primeira fase e a prova de segunda fase, ele só tem 40, 50 dias. Então, tu tira do zero uma pessoa, ou uma pessoa que tá muito habituada com o escritório, então ele vem com a escrita do escritório. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito. Eu digo, não, mano, para. Ou então, data vênia, vossa... Não, peraí. Não vai rolar assim. Esquece tudo que tu aprendeu no escritório. Exceto o direito material, que é a mesma coisa. Mas a tua escrita é completamente diferente. Tirar eles do zero é melhor. Eu gosto. Não é mais excelentíssimo? Não, agora é o doutor juízo. É? Dá só uma linha, Excelentíssimo é da nossa época. Sou dessa época aí. É da minha também. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da... E se errasse isso aí, já dá já dá B.O., né? Já dá B.O., né? Já dá B.O. E aí eu falo pra eles... Mas eu gosto quando o aluno diz assim, por exemplo... Eu digo pra eles, joga tudo que tu aprendeu de escrita do escritório pra fora, esses 40, 50 dias tu vai aprender comigo. Mas eu adoro quando eles dizem do zero, porque eles vêm sem vício. E aí eu faço a transformação e é, assim, assustadora a transformação. Na primeira aula eles ficam mega assustados, porque é muita informação, né? Aí depois eles vão dizendo assim, professora, calma, eu já tô fazendo sozinha. Aí eu vou dizendo, agora fala tu, como é que é o endereçamento? Já tô escrevendo direito, né, e tal. Ou então ele já faz assim, não, professor, a senhora não vai gostar, peraí, eu já vou escrever. É meio assim, sabe? Eles vão fazendo a mentoria e vão... Mas a pessoa que tem facilidade de escrever é uma coisa, né? Quem tem dificuldade de escrever... tem que regredir muito, porque realmente é travado, né? Sofre mais, né? Porque você tem que aprender a interpretar, e você não tinha o costume de escrever... Porque, por exemplo, tem gente que também tá 10 anos formado.
Eu tenho uma aluna agora, atual, que ela tá 10 anos formada. Nossa. E ela sempre trabalhou na parte administrativa, mas ela nunca pôde assinar. E ela viu que, tipo, ela tá perdendo dinheiro porque ela não pode assinar. Então, ela tem que pagar um advogado pra, às vezes, fazer a parte jurídica. Muito embora ela seja um crânio na área dela, que é ambiental, mas que tem muita coisa administrativa, né? Aí ela disse, Ingrid, eu tenho, mas eu tô há 10 anos parada. Eu não entro numa sala de aula. Lembrar de tudo porque ela tá vivendo só uma matéria, até ter que estudar tudo de novo. Aí ela tá fazendo agora a mentoria comigo, porque ela tá acostumada a uma escrita. Então, Sim. né, sofre um pouco mais, assim, porque você tá habituada de um jeito e tem que sair do outro. Agora, quando é do zero, eu ainda prefiro. Muito embora ele tenha uma dificuldade de escrever, mas eu acho melhor porque ele vem sem vício. Então, ele vai fazer do jeitinho que eu falei. Quando eu tenho alunos que já trabalham no escritório, que também tem muito, porque estão paralegais, né, como eles gostam de dizer, eu digo que eles estão no limo jurídico, né, que ele não é nem estagiário e nem advogado. Nem advogada. E aí, eles vêm com muitos vícios que eu vou tirando, porque, querendo ou não, a tua peça, ela é um pouco, da vida prática como advogado, ela é um pouco mais rebuscada. Na OAB, você tem que ter uma linguagem formal, mas pode ser simples. E aí, o meu diferencial, porque eu faço eles entenderem que é simples. Eu digo, vocês não vão ser ministros agora, vocês vão ser apenas estudantes para passar na prova. O que vocês querem é passar. Então, como é que passa? Sendo objetivo e claro. Aí depois vem a briga com a letra, que se eu não entender, o examinador não vai entender. E ele não vai se esforçar para entender, porque ele vai ler mais de 20 mil peças, porque é do Brasil inteiro. Brigo, mando fazer caligrafia. Tem mãe de filho que me encontra, esses mais velhos, que diz assim, me encontrou uma vez no shopping. Olha, eu nunca vi 50 anos, eu nunca consegui fazer ele fazer uma caligrafia e tu conseguiste. Tá lá em casa fazendo caligrafia, porque senão não vai passar. Ele tem que entender a letra. Então, assim, e aí eu fui fazendo segurar na mão mesmo, segurar, né? é isso aí, é segurar na mão. E eu digo assim, o professor que não tem esse diferencial de segurar na mão, é muito triste, assim, não é nem como professor, é como pessoa, porque eu acho que a gente também tem que estar atrelado ali a técnica com esse sentimento que a gente tem que ter, porque senão a gente vai virar um ser humano assim meio frio, né, eu acho, assim, igual o médico, claro. Quando às vezes vai acontecendo a humanização, a gente se robotizou e agora a gente tá voltando pra humanização, porque é isso que faz a diferença. Né? E é um momento realmente que a gente fica, eu lembro que eu fiquei muito tensa, porque quando eu fui fazer o OAB, saiu, né? Vamos se inscrever na OAB. Aí eu era funcionária do tribunal. Então eu não ia usar a OAB. Sim. Mesmo que eu passasse, eu não ia usar. Aí então eu tava estudando, tipo, muito de boa, muito tranquilamente. No meio do caminho eu passei no emprego, na Petrobras. Sim. E se eu não tivesse a OAB, eu não ia assumir. Aí eu ia perder. Aí pronto. Aí eu fiquei pilhada, desesperada. E eu tava me dedicando pra caramba pro meu TCC. Ia fazer um estudo de um caso concreto que existiu do processo da minha orientadora pra virar depois mestrado, pra virar... Sim. Aí eu cheguei pra ela e falei assim... Era até a Gisele gosta. Até o trabalho. É maravilhosa. Eu falei, Gisele... Ela é um coração gigantesco. Ela era a minha orientação. Né? Eu falei, Gisele, eu só quero passar. O que a gente tem hoje, bora arrumar pra esse TCC, é só tirar 8, tá tudo certo. Tá tudo maravilhoso. Aí eu organizei, eu lembro que o dia que eu fiquei mais feliz foi o dia que ela falou, teu TCC tá ok agora, pronto. Aí eu, tipo, me liberei. Quando tu fizeste, tu já tava na faculdade. Tava na faculdade. E eu fui me embora tão feliz pra casa, porque eu sabia que agora eu tinha tempo de estudar pra OAB, e que eu ia estudar e que eu ia passar. E eu sempre tive na cabeça, se eu passar na primeira fase, você sabe absoluta que eu vou passar na segunda. Eu porque também tinha essa certeza. A segunda não te engana. É o que tu sabe, pronto. A de marcar te engana, tu te confunde, né? Tu sempre fica em dúvida. Os trocadilhos. E aí, graças a Deus... não, que não tem. E graças a Deus eu passei. Percebe na hora. Porque eu ia perder o emprego, que eu passei 11 anos trabalhando nele, né? Era o emprego que eu teria perdido. Eu teria mudado totalmente a minha vida. E eu fiz, na época, tinha um curso. Eu lembro que a minha escolha da matéria da segunda fase foi por 2 motivos. Que eu tinha experiência era processo civil. Mas processo civil sempre teve fama de ser o mais difícil, porque tem mais peça. Aí eu falei, não, então eu não posso fazer processo civil. Aí o que eu gostava? Penal. E era o único curso que existia na vida presencial, era penal, que era o juiz que dava o LFG? Não, eu sei quem é. Campelo. É verdade. Era o único curso que existia. Era só dele nessa época, pra segunda fase do OAB. Eu acho que depois ele pegou a franquia do Damásio. Depois que ele assumiu o Damásio. Não era Damásio, era o curso dele, doutor Campelo. Não tinha!
E era o único curso presencial que existia, então a minha escolha foi porque penal, em tese, era mais fácil na época, e tinha um curso, porque senão eu tinha que me virar só, né? Sim, na vida. E o que eu tinha experiência eu não queria fazer, porque era muito difícil. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, passei, assumi. Mas é uma fase que a gente tá, assim, muito pilhado. Olha, é isso que eu falo. Tem a pilha da tua cobrança. Tem a pilha dessa virada de chave. Tem a pilha da cobrança da tua família. Tem a pilha da cobrança da sociedade, porque como eu te falei, tu vai fazer uma formatura de medicina e ninguém chega lá. E aí, tu já tem CRM? Não, mas OAB, é todo mundo... Como ficou? E agora tem até uma frase, né? Advogado de OAB e tudo. Porque ficou uma coisa tão nacional, assim, do tipo, que só pode ser advogado se tiver OAB, que é uma cobrança natural da própria sociedade, de uma maneira geral, né? Aí, eu sempre falei, porque, por exemplo, a minha família... E aí, vem a história de como escolher ser advogada. Eu queria ser jornalista. Aí, o meu tio... pai do meu primo, né? Que é mais meu... Que ela é mais minha... Tá. O marido da Marlene. O marido da Marlene. Aí ele falou assim, minha filha... Aí eu falei, queria ser jornalista. Ele disse, minha filha... Mas ele sempre quis que todos os filhos dele fizessem direito e todos são advogados, exceto uma. Ele tem 5 filhos. E todos são advogados. Meu primo é advogado, minha prima e tal, e os irmãos e tal. Só uma que não. E ele falou assim, minha filha, você quer fazer jornalismo? Tá, uma profissão linda, mas direito tem um leque de opções. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente tava no aniversário do meu primo e a gente tava, tipo, jantando e eu tava, tipo, final do ano eu ia fazer vestibular. Aí, deixa eu te explicar, direito tem um leque de opções. Você pode ser promotora, você pode ser professora, você pode ser advogada, você pode ser juíza, você pode ser defensora. Aí ele foi me falando, aí você vai ter mais opções, você vai ter cargos que são mais valorizados financeiramente falando e tal. Aí ele foi me dando, né? Ele não é advogado, mas o sonho dele era. Ele cursou, salvo engano, até, eu acho que, sei lá, 3º ano, 4º ano, mas eu sei que é alguma coisa assim. E aí eu falei, tá, tio, então tá bom. Então eu vou trocar. Aí fui fazer direito e aí, sabe aquela coisa da conexão? Fui, mas tipo assim, pensando no jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever e eu achava que eu ia ser a Fátima Bernardes, né? Tipo, eu queria menos do que isso. Mas eu sempre pensava assim, quando eu pensava em jornalismo, eu pensava assim, não, eu quero ser a pessoa que faz a edição, que mexe escreve e tal, alguma coisa assim. E aí eu falei, quando eu entrei na aula de direito, eu falei, cara, isso aqui é o que eu gosto, tipo, já me apaixonei. E aí eu falei, tá, beleza. Lá pro último ano, aí veio a pressão do, não, tem que ser concurso, porque na minha época era uma pressão que tu só ia ser feliz se tu passasse em concurso, era isso, ou não era. Não tem hoje uma valorização que a gente percebe da advocacia mesmo, né, você tem hoje grandes profissionais que valorizam a advocacia, não que o concurso não seja uma coisa boa, mas antigamente você menosprezava às vezes a função do advogado, aqui em Belém tinha isso, você só era valorizado se você fosse concursado. E era uma coisa que a minha mãe queria, o meu marido também me incentivava muito e tal. Mas eu falava, tá, mas, sabe, não era aquilo que mexia comigo. E aí, aí eu passei na prova da OAB, a minha melhor amiga trabalhava no escritório de advocacia, e eu fui trabalhar lá, quando eu não tinha prova da OAB, como administrativa. Eu tava muito triste, eu não tinha passado na prova. E aí eu digo que eu sei o que eles sentem, porque eu passei por isso. Porque quando você passa de primeira, você não tem essa pressão do tipo assim, ai, meus amigos já passaram e eu tô aqui. E nem vai ter a sensibilização. E não vai ter a sensibilização. Como eu tive essa sensibilização, eu sei exatamente o que eles sentem. Então eu me lembro que eu não passei na prova e a minha melhor amiga tinha passado. E ela, tu vai passar na próxima e tal, babá. E aí eu fiquei mal, arrasada. E ela, eu vou te botar pra trabalhar aqui no escritório onde eu trabalho, vou dar um jeito pra te trabalhar aqui no administrativo pra te ver como funciona. E aí ela me botou pra trabalhar lá. Amiga e irmã mesmo, né? Tá, amiga, eu vou. Me consigo pra trabalhar lá, tá, não sei o que. Aí eu vi aquela rotina, eu falava, aí eu ia estudar, saia de lá. Eu me lembro que eu saía de lá, ia pro cursinho e eu vou passar. Aí passei na primeira fase. Ai, graças a Deus, vitória, amém. Aí, tá aí. Conta, não conta, que a gente tem aquela coisa, conta, já comemora, mas a gente não consegue. Eu dizia assim, não, eu não vou contar pra ninguém. Quando saiu o resultado, que eu acertei as 50, eu passei! Aí a família inteira, já graças a Deus. Aí minha mãe já tava 300 promessas que a gente tem que cumprir depois, né? Mãe católica é assim. Aí tá, fui fazer a segunda fase e passei na segunda fase. Beleza. Aí o meu marido, não, vai estudar pra concurso. Só que na época ele tava com uma situação financeira legal e tudo, ele tinha uma loja e tudo. Aí faliu, foi a época da crise econômica, uma cagada. Aí ele falou, olha, amor, tô sem condições de bancar esses estudos, vamos trabalhar. Eu falei, não, você é advogada. E aí, nesse mesmo escritório em que eu estava, me chamaram, como eu já trabalhava no administrativo lá, já sabia a rotina, me chamaram pra ser advogada lá.
E aí eu peguei e falei, é isso que eu gosto, audiência e tal, né? Uhum, Eu digo, adoro audiência. eu tenho escritório de advocacia com a minha sócia e eu brinco que ela é a pitbull do escritório. Mariana, te amo. Sócia, te amo, tá? E aí eu digo que ela é a pitbull. Eu gosto da audiência, eu brigo a audiência, mas ela é mais braba que eu, né, na audiência. E aí eu falava, cara, é disso que eu gosto dessa coisa de atender cliente, de fazer, ir pra fora, de fazer audiência e tal. Aí eu falei, cara, é isso que eu gosto, mas não podia dizer, porque ainda tinha aquela coisa do concurso, não melhorou a situação financeira, bora logo voltar pro concurso. Eu falava, mas não é isso, eu gosto disso aqui. E aí, e a minha, essa amiga em comum que eu tenho com o Mário, né, que tava aqui ainda há pouco, ela trabalhava no mesmo escritório que eu, e aí ela foi dar aula na FAP. Só que ela, tipo, não gostava dessa parte. Aí ela saiu da FAP, e como no núcleo de prática jurídica, e me disse, olha, amiga, quer dar o teu currículo? Vai abrir uma vaga aqui. E aí eu falei, claro que eu vou. Aí fui, dei o meu currículo, e tinha um processo seletivo, 10 pessoas. Eram 10 advogados para fazer o processo seletivo da FAP para ser advogada do núcleo de prática jurídica. E aí eu fui. E aí eu passei em primeiro lugar. E eu já tava assim, tipo, eu não vou passar. Sabe aquela sensação? Não sei se eu vou passar aí. E aí eu me lembro exatamente no dia do aniversário dela, que inclusive vai fazer aniversário agora, dia 27 de junho. Eu tava triste já, porque já tinha dado 6 horas e o resultado ia sair no dia do aniversário dela. E aí eu falei assim, acho que não vai rolar. Aí ela, amiga, vem pro meu, bora vir jantar aqui no Rox, é meu aniversário, mas eu tava triste. Aí meu marido, vai te animar e tal. Eu, fui. Mano, quando eu chego no aniversário, mais 8 horas da noite, a coordenadora do núcleo de prática jurídica ligou. Oi, Ingrid, tudo bem? Olha, mana, desculpa o horário que eu vou te ligar. Eu já assim, né? Meu coração batendo forte. Aí ela, olha, tu foste desaprovada, tu pode começar segunda-feira. O quê? Aí já mudou o astral do aniversário, né? Aí fui dar aula e, cara, eu descobri que era isso, tipo assim, o que me dava aquela borboleta no estômago, profissionalmente falando, era isso. Eu amo ser advogada e amo ser professora, mas eu vou te falar, assim, eu amo muito ser professora, assim, e ser mentora também, sabe? Porque assim, não é só o ato de dar aula. Eu sou brava na faculdade, aí vem a história que eu entrei na faculdade com essa mesma professora que era da OAB, que tinha o cursinho da OAB, ela era coordenadora de uma faculdade aqui de Belém, da FABEL, que é a FABEL, né? Que foi a minha primeira casa, agradeço muito eles também. Pode falar, gente? Pode. Normal, né? E aí, aí me chamaram pra dar aula lá. Ela falou assim, olha, tem um professor que não tá legal, eu vou te colocar os últimos 3 meses de faculdade, começa a semana que vem. Eu digo, calma, peraí, faculdade é diferente. Porque é diferente a pegada. A OAB, você dá os detalhes, assim, para ganchos, né? Você não dá uma aula do que é o direito do trabalho, do que é a hora extra. Não, isso você dá na faculdade, porque a pessoa tá aprendendo. A OAB, você subentende que a pessoa sabe. E aí ela me disse, não, vai dar aula. E era só 3 meses. Eu fiquei lá quase 4 anos, porque os alunos gostavam de mim, aí me deram a matéria. E aí hoje eu tô na Finama, né? Que eles me deram a carteira deles. O Fabrício já veio aqui. Gente boa demais. E aí eles me deram a carteira lá de direito do trabalho, que é a minha paixão, direito do trabalho, processo de trabalho, direito previdenciário, direito prática trabalhista, que eu amo, e eu já começo a preparação deles ali, né? Que aí depois, quando eles não passam logo na OAB, eles viram meus alunos na mentoria, eles já estão acostumados. Porque o que é que eu penso, né? Quando eu fui chamada, é já fazer uma preparação voltada para a OAB também, que ele vai usar tanto na vida prática, quanto ele vai usar na OAB, porque aí ele já não sai tão zerado, coisa que a gente saía. A gente não tinha noção. Quando eu saí, e agora? Tá, vou fazer uma peça trabalhista, mas e agora? Como é? Muito embora eu sempre tenha gostado de direito do trabalho e processo do trabalho. Eu passei no concurso do TRT para estágio, sem dar direito do trabalho. Fui estudar sozinha porque eu gostava. E aí eu estagiei quase 2 anos no TRT. Ingrid, mas tu tem que falar mesmo e valorizar essa mentoria, porque é muita gente que passa 5 anos fazendo uma faculdade, sai frustrado, não consegue passar, tem que mudar o rumo da vida, e às vezes a pessoa quer muito aquilo. Por exemplo, faço muita seleção no meu escritório, né? Sim. E eu fiz uma recente agora e eu recebi uma enxurrada de estágio, tá? Tá. Fiz de estágio, fiz de advogado sênior e pleno, recente agora. Mas o de estágio que eu quero destacar, que eu recebi uma enxurrada de currículos de pessoas bacharéis em direito, pedindo uma oportunidade para aprender.
É isso. Entendeu? O que eu recebo muito. Professora, deixa eu ficar no seu escritório pra eu aprender, já tá formada. Aí eu digo, mas não dá, porque eu não posso te contratar. Tu não é advogada e eu não posso te contratar como Eu estagiária. não contrato paralegal lá no escritório. Eu sou uma professora de direito do trabalho, conheço as leis trabalhistas, eu não posso fazer. Professora, pelo amor de Deus, eu digo, não, vamos fazer a mentoria, porque eu faço propaganda mesmo, porque eu valorizo muito o meu trabalho. Às vezes você diz, ai, tu te acha? Não me acho, mas eu me preparo para que eles sejam aprovados, entendeu? Então, não é assim, uma metodologia não sai de uma hora para outra, e uma metodologia ela vai se aperfeiçoando. É toda hora tendo que mudar material, é toda hora tendo que entender o examinador que é FGV, que muda a todo momento. Você muda, a mentoria ela nunca é a mesma. Por exemplo, a última mentoria para essa mentoria agora, eu senti uma outra dificuldade dos meus alunos. Então, já teve uma mudança. A gente já começou uma turma de mentoria agora essa semana, né? Para o pessoal porque assim, essa última prova da OAB teve uma anulação que eles só anularam mesmo 15 dias antes da prova. E aí eles oportunizaram a esses alunos que estavam faltando uma questão para passar, para fazer só a próxima. Porque não tem condições dele aprender em 15 dias, Sim. porque não teria isonomia ali, né? A galera Sim. que estava estudando há mais tempo. Então, essa mentoria pra galera ou que não passou nessa última prova e tá na sua segunda chance, ou pra essa galera que não quis fazer agora o exame que a gente chama, que era o exame 40, vai fazer o exame 41. E aí, já estão fazendo. Então, eu tive que já fazer uma mudança na metodologia, porque agora o medo, também teve uma mudança um pouco assim, brusca na segunda fase. Que em trabalho, a gente tinha só as mesmas peças, né? Era reclamação trabalhista, RO e contestação. E lá onde outra ação de consignação e pagamento, alguma coisa assim. Eles deram uma mudada. Vieram 3, mandado de segurança, agravo de petição, embargo de terceiro. Aí a galera se desesperou. Então já teve uma mudança. Então, o medo que não era de identificação de peça, passou a ser, né? Por causa da insegurança. Eles até sabem, é aquela peça, mas eles não acreditam. Porque como eles estão acostumados com as 3, eles dizem, já caiu essa, né? Vai cair justo na minha, né? Não, isso é mentira, sabe? Tipo esse nível. E aí eu já começo a preparação deles da mentoria já com exercício de identificação de peça. Muito embora ele não tenha visto, mas eu já vou mostrando as palavras-chave, porque isso também faz parte da metodologia. Você mostrar para ele a palavra-chave que vai identificar que aquela peça é aquela peça. Por exemplo, se tem uma sentença, tu já sabe que é um RO, por exemplo. Então, a palavra-chave vai ser sentença. Se você tem uma decisão que não conheceu de um recurso, você já sabe que é agravo de instrumento. Um exemplo. Então, eu vou dando as palavras-chave para eles se conectando. E no lançamento da mentoria do Causa Ordem, a gente fez uma revisão muito legal. Muito legal. E a pedido deles, eu fiz uma aula de revisão só com linha do tempo. Tipo, mostrando para eles em cada estágio. Fase de conhecimento, fase recursal, fase de execução. E aí eu peguei o edital e peguei todas as peças. Mano, a peça que nem a gente lembrava mais. Nem eu, advogada, há 13 anos, que existia. E aí eu brincava com eles. Mano, essa aqui nunca nem fiz, mas tu vai aprender que a palavra-chave dela é esse aqui. E aí no outro, aí isso foi no sábado, fez uma revisão, lotou, foi lindo, maravilhoso, aquela coisa que tem a coisa do emocional. Eu vejo, eu digo, meu Deus, né? Que legal. Cara, eles me amam mesmo, eles estão aqui, sabe? Porque, né, a gente tem aquelas fases também que a gente não tá tão se achando, né? E aí a gente precisa de um upgrade. Aí vem uma Marlene na vida da gente e dá um upgrade na vida da gente, né? E eu digo, cara, porra, eu sou boa mesmo. Gente, a Marlene, só pra vocês saberem, é a Marlene Matos, viu? Não, ela não pode ser. Eu tô nível Marlene Matos, tá? E aí, então assim, aí foi tão bacana, foi tão bonito. E no outro dia, ele, professora, quando eu bati o olho, eu já sabia o que era. Mas, graças a Deus, no último exame veio reclamação trabalhista. Então, tava de boa. Todo mundo aceitou. Mas, assim, eles estavam tranquilos. Eles saíram da revisão, assim, super a minha motivados, prova foi né? Trabalhista. Como eu fiz penal, não me lembro. A minha foi contestação. Tinha um pedido de dano moral também. Teve pedido de dano moral, essa última. Dano moral, dano material e tal. E a minha foi contestação. E era uma aposta que ninguém achava que ia ser, porque já tinham vindo 2 seguidas. Já dizendo contestação. Aí na minha, não é contestação, já veio 2 seguidas, não vai ser contestação de novo. E aí eu me lembro que eu fiz na época não se falava de cursinho presencial. Ainda tem essa história, né? Ai, se veio 2 vezes, vem de novo. Não, professor, aí tem pode ser a mesma. Aí tem, não, eu brinco na internet, né? Porque eles sempre perguntam pra gente assim, né? Professora, o que a senhora acha que vai ser? Tipo, qual é a peça que a senhora que vai ser? Na última, eu achei que fosse ser contestação com reconvenção.
que eles dizem assim, cai muito contestação com reconvenção. Não, só caiu uma vez. Aí eles brincam, né? Aí eu digo que tem professor que coloca assim, não, eu acho que é reclamação, RO, contestação, ou pode ser embargos, ou pode ser agravo de petição. Esse com certeza ele acertou, né? Porque ele deu todas as opções. Nossa, eu sou ótima, eu acertei a prova. Não vai ser assim. Eu digo, não, mano, a sugestão é uma, não várias. Então, é uma sugestão. Então, assim, aí... Sabe? Aí quando eu vejo isso, quando eu vejo a aprovação, aí eu fico com mais gás, assim, que eu digo, cara, é isso aqui que faz o meu coração pulsar, sabe? E eu amo essa parte de conviver com eles. Tem alunos que viram amigos da gente fora a OAB, né? Tipo, de viver. Tem alunos que desabafam também. Eu sou meu psicólogo, porque eu fico, né? A gente faz um grupo, aí esse grupo a gente conversa, também fala besteira, porque tem que ser leve, né? E eu não sou essa pessoa assim. Por exemplo, eu brinco, né? Que eu sou bruta, né? Eu não sou aquela pessoa muito fina. Então, eu falo uns palavrões em sala de aula, eu brigo com eles e tal. Então, eu não sou a princesa da Disney. Eu brinco que eu não sou a princesa da Disney. Mas isso também faz com que, pra eles estarem na aula comigo, estarem na mentoria, muito embora eu esteja brigando com eles, mandando eles já fazerem, o que não é legal, principalmente, por exemplo, uma pessoa mais velha, até alguém mais novo, brigando, me cobrando. Eu cobro mesmo, eu não faço diferença. Seja leve, que eles gostem de estar na aula, porque a gente sabe que tem gente que tá ali meio que por obrigação e tal, mas aí eles dizem que a professora passou tão rápido, caramba, já acabou a aula, tipo, a gente fez uma peça inteira, e, pô, isso é uma realização pessoal e profissional muito grande, porque também tá atrelado com aquele sentimento. Eu não consigo não sentir aquela história e não ficar emocionada quando eles passam, ou não ficar triste quando eles não passam. Essa não sou eu. E eu acho que eu recebo esse carinho também deles em forma de depoimento, em forma de presente que eles mandam, em forma de amor pela minha filha, porque em aula ela ganha mais presente que eu, né? Sim. Tipo, ursinho, sandália, não sei o quê, lacinho de cabelo. Então, aí eu penso que eu tô no caminho certo, porque além de eu aprovar, o que é importante, porque a gente sabe que pra gente estar no mercado, a gente tem que aprovar, a verdade é essa, a gente tá num mundo que é competitivo, isso é um fato. Se eu não aprovar, agora, claro, que a disputa ela tem que ser saudável, todo mundo trabalha muito bem, mesmo que seja no mesmo nicho, e você vai ter o seu diferencial. Vai ter gente que vai gostar de mim, vai ter gente que não vai gostar, vai ter gente que vai gostar do professor, não vai gostar do professor tal, mas vai gostar de mim. Então, essa competição, ela acontece, e a aprovação, ela tem que vir, porque senão as pessoas não querem. Com certeza. Elas vão pra onde elas são aprovadas. Hoje eu recebi uma mensagem, professora, eu quero me matricular na mentoria, caminho daqui. Minhas duas amigas estavam fazendo com a senhora mentoria, passaram agora. Já estavam na repescagem, passaram. Eu falei, pode vir, venha. Então, a gente sabe que isso também é mercado. Aqui no pod de vocês, a gente tá falando sobre empreendedorismo, né? E eu acho que é maravilhoso isso, porque, olha, eu vou ser uma empreendedora, né, regional, porque a gente tá acostumado a empreendedores desse tipo, de mentoria, São Paulo, não do Pará, tipo, que é o que a gente veio falar aqui. E mulher, quer dizer, né, fazer uma mentoria que foi criada aqui, foi criada por mim, com a minha metodologia. Sim. Claro que tem outras, obviamente, mas cada professor vai ter sua metodologia. Mas eu fico orgulhosa de ser mulher, ter criado essa mentoria junto com Marlene, né? A Marlene, já existia a mentoria, a Marlene deu a ideia do nome, que eu achei sensacional, e essa coisa do lançamento, que a gente vai fazer aqui pra vocês em primeira mão, né? Tem um momento agora que a gente chama que é Girando as Garras. Ai, meu Deus. E a gente gira as garras para dizer para você agora virar sua consumidora, sua aluna, e o que você, como aluna, compraria. Eu compraria. Me compraria. Então, tu vai falar agora do teu curso. Então, gente, a mentoria presencial já existe, né? Mas tinham outras pessoas, depois que eu abri o Instagram, que viram e que me falavam, procuravam. E aí, obviamente, com a ideia da Marlene de confiar na mentoria, essa mentoria virá nacional. Então, além da mentoria nacional, ou melhor, além da mentoria presencial que a gente já conhece, que é os meus alunos, né, paraenses daqui do nosso estado, enfim, do interior, da capital, já conhecem. Agora a gente vai ter também
uma mentoria que vai ser online para todo o Brasil. Igualzinho como a gente faz no presencial. Brigando, puxando a orelha, fazendo a diferenciação por temas. Então vai ser muito legal. Ou seja, a pessoa não vai poder comprar e ficar assistindo quando quiser. Vai ter os horários pra ter o puxão de orelha, pra ter a presença. Vai ter a presença também. Vai ser gravada, né? Algumas aulas, mas também a gente vai ter a parte do ao vivo, que é pra gente fazer o puxão de orelha, vai ter a parte da correção das teses, como a gente faz na mentoria presencial, ou na mentoria presencial, e aí outros alunos que não têm a oportunidade de fazer o presencial, porque, por exemplo, eu tenho alunos que vêm de Barcarena, eu tenho alunos que vêm de Abaetetuba, eu tenho alunos que moram aqui o período que estão fazendo a mentoria presencial. Só pra conseguir participar. Pra presencial comigo. Então, aquele aluno que talvez não tenha a possibilidade de fazer o presencial, que goste do meu trabalho, que me conheça, agora ele vai ter a oportunidade de fazer a mentoria online do Causa Ordem. Muito legal, gente. Olha aí, esse lançamento exclusivo aqui. Exclusividade. Papo de onça. Exclusividade Tem do desconto pra quem Vamos, Marlene. Produção. Produção. Então, quem assistiu até agora vai ganhar desconto. Só pra quem assistiu até agora, não vai ter? Só pra quem assistiu até agora vai ter produção. Depois vocês falam com a produção. Marlene, essa parte é com a Marlene. A minha parte é a parte pedagógica e a parte econômica e financeira é com a Marlene. É ela que manda nessa parte. Vamos aguardar ela soprar aqui no meu ouvido. Mas com certeza, onças maravilhosas terão desconto. Já gostei desse nome. Vai ter hashtag onças maravilhosas. Ei, peraí que eu tô falando aqui com a produção. Quem manda sou eu, a produção. Libera esse desconto. Libera. Quando vocês forem lá fechar o desconto, mandar, olha, eu assisti lá no Papo de Onça, né? Quero saber qual é o desconto. Quero saber qual é o desconto. E agora nós vamos pra nossa parte dos rugidos e respostas. A gente abriu. Meu Deus! Caixinha de perguntas no início do nosso episódio. A gente vai selecionar algumas aqui pra... Olha, eu tenho até medo dessas perguntas. Tem aí também. Quais as melhores técnicas de estudo para estudar conteúdos tão densos? Eu acho que a melhor técnica é você se utilizar das palavras-chave, assim, de alguns temas, né? E, assim, na segunda fase, a gente tem o auxílio da CLT, que na primeira fase a gente não tem. Então, quando a gente consegue explicar para o aluno a palavra-chave daquele tema, por exemplo, sei lá, jornada 12/36, e lá na hora ele fica nervoso, ele sabe essa palavra-chave, no índice remissivo da CLT, que a gente indica para eles comprarem na segunda fase, vai ter lá 12/36. Então, se ele souber a palavra-chave do tema denso e na hora ele esquecer, ele vai poder procurar na CLT. Porque assim, é um combo, né? A segunda fase o teu melhor amigo vai ser a tua CLT, porque tu precisa saber manuseá-la bem. Né? E a gente também faz isso na mentoria, tipo, vamos aprender a manusear a tua CLT, porque na hora do branco, a gente vai ter que procurar aqui. Então, o que eu faço para eles na mentoria? Pelo curto período de tempo para que eles consigam aprender. Eu vou de palavra-chave. Hora extra. Peraí, essa hora extra é da onde? Precisa de acordo de convenção, acordo coletivo? É da jornada de 8 horas? É do turno ininterrupto de revezamento? Aí eu vou jogando as palavras-chave para ele. Essa remuneração, esse, por exemplo, esse bem que é dado como remuneração, é para o trabalho ou pelo trabalho? Porque é assim, Toia, quem diz que tu vai aprender tudo profundamente em 50 dias, é uma mentira. Então, a gente precisa da técnica. Aí vem a técnica, que é a palavra-chave e você saber manusear bem a sua CLT. Não tenho dúvida, porque eu me preparei com a melhor e, é claro, não fui arrasada, arrasei. Justo. Isso até é uma brincadeira, tá? É porque, assim, às vezes eles me ligam e me mandam eles saem da prova, eles me mandam a foto da questão, por exemplo, né? E aí eu falo pra eles assim, eles falam, professor, eu arrasei, mandam a foto da prova, aí eu leio a questão. Só que antes de eu ler, eles mandam assim, professor, eu tenho certeza que eu arrasei. Aí eu leio, digo, não, tu fostes arrasado. Aí essa é a brincadeira. Porque então eu não fui arrasada. Aí eu digo, não, égua, tu arrasado. Então, égua, não, tu fostes arrasado, me perdoa. Aí é uma brincadeira que eu sempre faço com eles, aí eles sempre falam isso também. Qual o diferencial da sua mentoria? Eu acho que é a técnica objetiva, sem dúvida nenhuma, porque, como eu acabei de falar pra vocês,
Todos os professores vão ter sua metodologia, mas eu acredito que a minha é a mais objetiva para você conseguir aprender em 50 dias. E eu acho que é a parte do apoio emocional, que não é algo que é pedido, é algo que é natural. Não é aquela coisa do tipo, eu vou dar pra conquistar esse aluno. Não, vem muito naturalmente de mim. Então, eu acho que talvez essa parte do laço que vira... Porque eu digo que eles são meus filhos, né? Que antes da Marina... eu tinha eles. Eu vou contar uma história pra vocês. A Marina, como ela não foi planejada por mim, né? Porque se fosse, ela nasceria em junho. Porque eu amo, é o mês que eu mais amo do planeta, por causa de festa junina. Ela nasceu dia 25 de julho. E eu estava no meio de uma segunda fase da OAB. Então, quando eu engravidei, eles vieram pra mim, professora, a gente super vai entender se a senhora abandonar a gente, porque a senhora vai estar ter tido bebê. Eu falei, eu não vou abandonar vocês jamais, em hipótese alguma. Porque assim, tem gente que odeia direito do trabalho, processo do trabalho, porque não teve uma boa experiência na faculdade. Mas quando chega na minha aula, se apaixona, gosta do estilo, e eu digo, olha, vocês vão passar 40 dias vendo só uma matéria, e com uma professora específica, vocês têm que gostar dela. Então, muita gente se matricula para trabalho depois de assistir minha aula, eu brinco, né? E aí, professora, eu me inscrevi por causa da senhora, eu sou apaixonada pela senhora, eu quero que seja a senhora, porque a senhora me ensina e eu entendo e tarará. Eu digo, não vou abandonar vocês. Aí, olha a história, né? Que eu digo que vem o afeto, o amor e o carinho. Eu falei, não se preocupem que eu não vou abandonar vocês. A Marina, minha filha, ela tem uma cardiopatia. Então, quando ela nasceu, ela teve que ficar 7 dias na UTI. Então, o meu retorno era assim, olha a didática. Eu descobri a cardiopatia dela na gravidez, né, com a doutora Mariana, maravilhosa, sem palavras para ela. E aí, eu já fui fazendo, obviamente, os preparativos para essa gestação, porque ela tinha que nascer cesárea, ela tinha que nascer no tempo, porque tinham que estar todos os órgãos lá, ok. Eu não podia engordar, porque ela não podia ter nada, tomar café, coca. Sim. Aí, por filho, né, tu abandona até a coca, que é meu vício. E aí, enfim. E aí... Só que o grau dela, da cardiopatia dela na gravidez, era um grau que parecia, assim, leve. Mas a médica falava, a doutora Camila também, maravilhosa, que é a cardiopediatra dela até hoje, que eu amo de paixão, salvou a vida da minha filha. Ela dizia assim, olha, a gente tem aqui uma noção, mas a gente só vai saber disso quando ela nascer. E aí ela nasceu e ela precisou ficar na UTI 7 dias. No segundo dia que ela estava na UTI, ela precisou fazer uma cardioversão, que é aquele negócio do coraçãozinho, assim. Que não é pra reanimar, mas pra voltar o batimento do coração normal. E aí, a minha volta era pra acontecer em 15 dias. 7 dias eu fiquei na UTI, ela ficou na UTI, depois ela voltou pra casa. Ela voltou pra casa na quinta, e eu precisava voltar, porque o cronograma não ia dar tempo, e eu voltei na segunda-feira com eles. E eles assim, professora, não volte. Eu falei, não, eu não vou abandonar vocês, porque eu entendo isso. Tu tá esperando um professor, tu quer ele... Há uma decepção natural, eles não me cobravam, eles foram, assim, um carinho especial, mas eu me sentia, assim, mãe deles. Eu falava, cara, eu não vou abandonar eles agora. E aí, como ela não amamentou por causa da coisa, então, ela ia lá pra porta do cursinho, comigo, o pai e a minha mãe me ajudavam, né? Ia pro cursinho, aí dava TT, dava um beijo e voltava pra casa. Aí eu fazia um turno por dia. E aí as glórias de Deus, né? Foi um dos meus maiores índices de reprovação. Eu estava de ponto da cesárea. E essa OAB, eu acho que eu estava tão emocionada, assim, com tudo, a minha filha e tal. E eles estão me abraçando também, que foi o maior índice de aprovação que eu já tive, assim, de aprovação. Legal. Foi muito legal, foi muito lindo. Por isso que eu digo... eles são meus filhos, assim. Então, acho que o maior diferencial é esse. É isso, essa recíproca que a gente acaba tendo. E que, como tu falaste agora, as pessoas não estão acostumadas mais com essa humanização. Então, quando elas recebem, faz o diferencial, né? Legal. Eu ia te perguntar pelo que você é lembrada, né? Mas provavelmente... é por isso. Olha, deve ser porque eu escroteio todo mundo e brigo mesmo, mas também acho que por causa do meu carinho que eu tenho por eles, assim, é um amor mútuo, assim, que a gente acaba criando nesses 50 dias. Depois eu digo pra eles, depois que vocês passam, vocês me abandonam, ninguém nem fala comigo, eu passo na rua, ninguém nem me dá tchau. Mas aí eles dizem, para, professora, mentira, a gente lhe ama, mas... E aí aí olha só, né, aí é uma coisa da minha realização pessoal. Aí, os meus alunos sempre me põem muito pra cima, a senhora é muito maravilhosa, a senhora tem que abrir o seu curso e nananã e bababá, e sempre me incentivando a fazer isso. Eu falava, mas quando? Quem me conhece? Tipo assim, né? Essas besteiras. Aí eu fui pra um congresso que teve ano passado. Mana, eu acho que eu saí de lá, assim, flutuando, porque era tanta gente falando comigo, parecia que eu era famosa, assim, sabe? Assim,
famosona. Professora me abraçando, me beijando. Professora, eu conheço a senhora. Eu sigo a senhora no Instagram. Meu Instagram ainda era fechado. E hoje eu saio, agora com o meu Instagram aberto e tal, eu saio e pessoal, ai, professora, eu conheço. Professora, adoro seus vídeos. Tipo assim, já formados, já advogados. Porque lá no Instagram, me sigam, é Ingrid Mendes Argolo, pessoal. Lá eu dou dicas de direito do trabalho, dicas de processo do trabalho. Eu falo sobre o emocional desses alunos também. Eu também faço brincadeira, porque tem a minha cara e é leve, aí eu imito eles nos vídeos que eu faço. Então, assim, aí acaba ficando leve. E aí eu gosto de aparecer também, né? Tem isso. Aí combina um com o outro, mas eu acho que esse é o meu diferencial, sem dúvida. Que Assim. legal. Que bom. O lançamento aconteceu no dia 30 de julho, mentoria do Caos à Ordem para vocês que estão fazendo a segunda fase em Direito do Trabalho. A melhor mentoria que você vai ter para você passar esse ano na prova da OAB. 2024 vai ser teu ano. No final do ano tu já vai estar rico. Confia. Amém. Confia. Advogado e rico. Amém. Pra estar viajando. Outro dia eu vi um pod teu aí tu falava assim, eu sonho viajar todo mês pra curtir. Pois a gente vai viajar. Pronto, Deus vamos quiser. viajar. Gente, esse foi mais um Café com a Onça. Café com as Onças, muito obrigada. Eu que agradeço, amei. Mentora Obrigada, Ingrid. Ingrid. Falam muito, né, gente? Tia Fala, Ingrid. professora é Não assim, chamam gente. tia Ingrid também, tia Ingrid. Às vezes eles brincam. Ai, tia Ingrid, tia me respeita. Tia Ingrid. Mas às vezes eles já são, por exemplo, eu tenho escritório de advocacia, o Alves e Mendes Advocacia, que eu tenho uma advogada hoje que foi minha aluna, ela só me chama de prof. Eu digo, mano, para de me chamar de prof. Ela, ai, prof, eu não consigo. Já tá comigo, vai fazer um ano, mas ela não me chama de Ingrid, é só prof. Então vocês já Olha, meninas, sabem. eu amei, muito obrigada, vocês deixam a gente muito à vontade. Claro que bate o nervosismo, né? A gente tá empreendendo, mas também sendo entrevistada e dá um friozinho na barriga, mas o clima, o ambiente, as pessoas, produção que tá aqui, também super gente boa. Pô, que bom que você gostou. A gente também fica gostei muito feliz mesmo. de saber um pouco da tua história e ver o que tu tá levando aí realmente mudança de vida pra tanta gente. Amém, Eu que vivo no mundo jurídico sei quantas pessoas abandonaram, desistiram da carreira ou ainda estão lutando muito, não conseguiram passar e é realmente uma luz no fim do túnel para essas pessoas do teu curso. É do caos à ordem. do caos à ordem. Obrigada. Vamos que sair do agradeço. caos e ir pra ordem, né? Vamos. Pra ordem, E carteirinha não vermelha na esqueçam, mão. quem assistiu o episódio, fala com a produção, que a produção vai ter desconto, já liberei pra vocês. Pronto. Se você tá assistindo até aqui, vai fazer a segunda fase da OAB em Direito do Trabalho. Já se matriculei nessa mentoria. Já entra em contato, diz que assistiu aqui no Café com as Onças, no Papo de Onça, que vai rolar um desconto especial pra você. E se você gostou, curte, comenta, compartilha lá no Papo de Onça Pod ou Tóia Rodrigues Macedo, se você não gostou. Se você é um hater, se tem críticas ainda que construtivas, aí você vai lá no da Jaiane Aguilar. Tchau. Tchau, obrigada.